aí, tudo bem? Hoje gostaria de trazer mais uma mensagem, é uma mensagem muito especial e o tema dela é dores. Você fala, nossa, esse tema, como assim, dores? E é uma mensagem especial, sim, e espero que ao final dela, até o final dela, você consiga compreender o porquê esse tema é um tema especial. E antes de tudo, eu gostaria de compartilhar com vocês que, se tratando de dores, é uma coisa que jamais devemos fazer é comparar. Jamais devemos comparar dores, nem comparar dores de outras pessoas com a gente, nem comparar as nossas dores com outras pessoas, porque cada pessoa sente de forma diferente, sabe? Não importa, por mais igual que as pessoas sejam, por mais que elas tenham uma mesma criação, ainda assim, o modo de sentir e de sentir as dores será diferente. Então, cada ser humano sente diferente, então não tem como você quando você faz a comparação, você acaba muitas vezes talvez diminuindo o peso da dor de uma pessoa ou diminuindo o próprio peso da sua dor em relação a outra pessoa, ou supervalorizando o seu e a da outra pessoa não. Não tem como comparar dores. Uma coisa que para você talvez é extremamente doloroso, outra pessoa talvez pode ser um pouco mais suportável, porém o que para você é talvez suportável, para outra pessoa pode ser insuportável. Então, antes de agora, vamos começar, né, lendo aqui a palavra que está no livro de Jeremias. No livro de Jeremias, no capítulo 29 e do verso 11, diz assim, ó: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocarei, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Ou seja, se tratando de dor, uma das coisas que mais acontece é a gente atribuir as dores que sofremos a Deus. E aí está o maior erro. A gente muitas vezes pega dizendo: nossa, Deus está contra mim, Deus me fez sofrer isso, Deus me fez passar isso, e jamais. Aqui, justamente no verso de Jeremias, o povo ele tinha sido levado cativo. Esse contexto aqui de Jeremias, do profeta Jeremias, quando o profeta Jeremias foi levantado, o povo de Israel ele foi levado cativo. Porém, aqui nesse verso, Deus estava dizendo, dando algumas instruções a eles que os traria do cativeiro. E aí Deus vai lá e esclarece o pensamento deles. Deus nos deu a capacidade de pensar. E ninguém sabe os seus pensamentos a menos que você abra os seus pensamentos e compartilhe os seus pensamentos com alguém. Enquanto você não fizer isso, ninguém sabe. Cada ser humano tem a capacidade de pensar e ninguém sabe o que eu penso, ou o que você pensa, ou o que outra pessoa pensa. Não importa quão mais próximo essa pessoa seja de você. Se ela não compartilhar os pensamentos dela, você jamais o saberá. E aí, aqui em Jeremias, Deus está trazendo justamente o que é o pensamento dele. Ou seja, então significa que as pessoas estavam atribuindo pensamentos a Deus, dizendo tipo assim que aquelas coisas a qual Deus disse: eu vou tirar vocês do cativeiro, eu vou trazer vocês. Muitos estavam duvidando disso, e aí Jesus, nosso próprio Deus, ele esclarece os próprios pensamentos dele em relação a nós. Aqui no verso 11, ele traz os pensamentos dele, diz: porque eu sei, ou seja, ninguém sabe se nós mesmos somos seres capazes de pensar. E enquanto nós não compartilhamos nossos pensamentos, as pessoas não sabem nossos pensamentos, também Deus, ele tem os próprios pensamentos dele, e quem para dizer os pensamentos dele senão ele? E aqui nesse verso 11 do capítulo 29 de Jeremias, ele diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, os pensamentos de Deus para nós é de paz. Então, porque muitas vezes quando sentimos dores, nós atribuímos essa dor a Deus. E por exemplo, aqui no contexto, o povo ele tinha sido levado cativo. E você fala: mas esse contexto aí é um contexto de dor para o povo. Mas o que levou o povo ao cativeiro não foi Deus, foi as más ações deles. E se a gente ler lá em Deuteronômio, a gente vai compreender. Vamos lá para Deuteronômio. Deuteronômio diz assim, ó. Deuteronômio capítulo 11. Deuteronômio capítulo 11, do verso 13 ao 15. Aí diz assim, ó:
E será que se diligentemente obedeceres a meus mandamentos que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração, de toda a tua alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhas o teu grão e o teu moço e o teu azeite. Darei erva no teu campo aos teus gados, comerá e partar-te-ás. Ou seja, que no verso 14, ou no verso 13, na parte B, ele diz, ó, de todos os benefícios acontecerá se você de amar o Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração, de toda a tua alma. E ainda aqui em Deuteronômio, ainda no verso 11, aqui no capítulo 11, no verso 26, diz assim, ó, traz por título a bênção e a maldição. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não os conheceste. Ou seja, o que o povo estava passando lá no tempo de Jeremias, foi justamente isso daqui, eles haviam se desviado. Aqui em Deuteronômio, no último livro que eles atribuem a Moisés, Moisés estava reforçando coisas que ele já havia falado em livros anteriores. Então aqui ele estava dando mais instrução ao povo. E a bênção e a maldição, ele disse, ó, a bênção e a maldição está diante de vós. A palavra diz que Deus não amaldiçoa ninguém, nem já vai abençoar. Ele disse, ó, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês é que escolhem. Aí talvez muitas vezes a dificuldade do povo em entender as suas dores é porque muitas vezes ela fala, mas eu não fiz nada, eu não escolhi a maldição, então por que essa dor está vindo sobre mim? Mas ei, nós somos seres relacionais, o próprio Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele, para que Ele se mostrasse a nós. E aqui na Terra a gente vai conviver com pessoas, seja família, seja amigos, seja no trabalho, seja em escolas, e as escolhas dessas pessoas vão afetar a gente. Então muitas vezes você fala, nossa, mas isso que eu passei, ou isso que eu estou passando, não foi escolha minha, mas talvez foi escolha de pessoas que convivem com você, e querendo ou não, isso te afeta, isso vai te afetar. Não tem como alguém falar, minha ação só diz respeito a mim. Não, em algum grau ela vai afetar outras pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão mais próximas a você. Que a gente entenda a dor, o sofrimento que a gente já passou, que a gente muitas vezes passa, nunca foi a imposição de Deus, uma punição de Deus sobre nós, foi más escolha de pessoas ou de nós mesmos. Então que a gente compreenda a dor, o mal que muitas vezes sobrevém sobre nós, não é uma imposição de Deus. Deus não é esse ser que, embora muitas vezes nossas ações muitas vezes elas são justamente puníveis, porém Deus ainda ele é amor e ele cuida. E se a gente lê lá em Ezequiel, o profeta Ezequiel diz assim, ó, a gente vai justamente compreender isso, que Deus nunca ele quer o mal do ser humano. Em Ezequiel, no capítulo 33, no verso 11, diz assim, ó, Ezequiel capítulo 33, do verso 11, diz assim, ó, diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ou seja, Ezequiel também foi levantado já quando o povo de Israel estava cativo. E aí, aqui Deus estava chamando Ezequiel justamente por uma função, que era de sempre avisar o povo, embora as más atitudes do povo já condiz que haverá sofrimento, haverá maldição sobre eles, mas Deus ainda é misericordioso, porque ele levanta pessoas para avisar. E o que estava acontecendo com Ezequiel aqui, justamente isso. Porém Deus traz uma fala dizendo, eu não tenho prazer nenhum na morte do ímpio. Por acaso eu me alegro, eu tenho algum prazer em que o ímpio, na morte do ímpio, no sofrimento do ímpio? Não, de forma alguma. Qual é o meu desejo? Justamente que ele se converta do seu mau caminho, para que ele possa receber todo o meu amor. Então, aqui ele estava levantando Ezequiel para dizer, tipo assim, você vai avisar o povo quando eu te mandar avisar, porque aí ninguém será tomado por inocente, porque de forma alguma Deus não é um Deus que te deixa cair, muito pelo contrário, ele te ensina o caminho.
Muitas vezes essas dores sobrevêm porque a gente ouvindo qual é os ensinamentos dele, a gente ainda faz o contrário. E se Deus não tem prazer na morte do ímpio, então em que Deus tem prazer? Então se a gente lê lá em Mateus, vamos lá, Mateus, Deus não tem prazer no sofrimento do ímpio, nem no sofrimento de ninguém, mas quem Deus tem prazer? Se a gente lê em Mateus, no capítulo 3, e do verso 16 e 17, diz assim, ó, que é justamente o batismo de Jesus, quando Jesus foi batizado por João Batista. Diz assim, ó, Mateus capítulo 3, no verso 16 e o 17, eu vou ler. Ó. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, que quando Jesus foi batizado e o Espírito desceu, eles viram como uma forma de pomba, era o Espírito Santo descendo, e surgiu uma voz do céu que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo, ou seja, comprazo é em quem eu tenho todo prazer, ou seja, como a gente viu, Deus não tem prazer nenhum no sofrimento do ímpio, nem de ninguém, mas aqui, quando Jesus foi batizado, ele mostrou, olha, tá vendo esse daí é em quem eu tenho todo o meu prazer está nele. Então, ele deu justamente Jesus, ou seja, aquele a quem ele tanto amava, justamente para tirar as dores daqueles que mereciam de fato as dores. E se a gente lê em João 16, agora eu quero que a gente compreenda outro aspecto já da dor. Ou seja, Jesus é quem Deus ama completamente, ou seja, Deus é Pai, Deus é Filho. E ele ama Jesus completamente, ou seja, ele disse, está aí em quem eu tenho todo o meu prazer. Porém, indo para um outro aspecto, se a gente lê em João, capítulo 16, no verso 33, João, capítulo 16, do verso 33, diz assim, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, agora já entrando no outro aspecto, deixando a atribuição a Deus, porque sobrevêm dores sobre mim, Deus não me ama. Não, agora compreendendo que Deus nos ama, porque você viu, Jesus é quem ele tinha todo o prazer, mas ele entregou esse por nós, que não merecíamos. Porém, agora Jesus estava nos esclarecendo, Jesus não estava enganando ninguém, ele mostrou o que é o Evangelho. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas ele segue, ele não para, ele diz, tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo, ele já levou todo o peso, ele venceu por nós, então não há por que a gente temer, não há por que a gente ficar nesse sofrimento, porque ele venceu por quem? Por nós. Que a gente lê também em Lucas, capítulo 9, verso 23, diz assim, diz, no mundo tereis aflições, muito importante isso daqui, Lucas, capítulo 9, verso 23. Lucas, capítulo 9, no verso 23, diz assim, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, aqui na fala de Jesus é muito interessante, agora ele estava se dirigindo aos seus discípulos, dizendo, alguém quer vir após mim? Se quer vir após mim, você tome a sua cruz e segue-me. E é interessante que ele diz, tome a sua cruz. Ou seja, ele não falou, tome aquela cruz, tome uma cruz. Não, ele falou, tome a sua. Ou seja, cada um tem sua própria cruz e nós temos que levá-la. Se a gente quer seguir Jesus, a gente tem que levá-la. Mas o mistério e a loucura do evangelho está justamente aqui. Você fala, não, estou falando de dores, mas agora a gente já entrou no outro aspecto de que sim, no mundo teremos aflições e que cada um de nós deve levar essa cruz, mas então cada um tem a sua cruz, a gente vai levar até o fim dos tempos, até que Deus venha. Então, como assim a gente não vai sentir dores? Essa cruz não é pesada e ela deveria ser, mas aí que está a loucura do evangelho, ela não é, sabe por quê? Porque o peso a gente não leva,
porque Cristo já levou, e mesmo que a gente levando nossa cruz diariamente, a gente leva essa cruz em qual caminho? Se a gente lê João, capítulo 14, verso 6, diz assim, ó, João, capítulo 14, verso 6, diz assim, ó, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, nós temos uma cruz e nós temos que levá-la diariamente. Mas por que essa cruz não tem peso? Porque a gente a leva em qual caminho? Em Jesus. Ele disse, eu sou o caminho. Ou seja, e ele já levou todo o peso. Então não há por que temer. Tipo, tem sim uma cruz que a gente tem que levar. Cada ser humano tem que tomar sua cruz, ou seja, tem que negar a si mesmo. Mas é aí que está o mistério e a loucura do evangelho, que é a gente não sente esse peso, a gente não sente essa dor. Então se você está sentindo dor, é porque você está levando essa cruz sozinho, você não está levando essa cruz em Cristo. Porque quando você conhece a Cristo, você se entrega a Ele, você anda por Ele, porque Ele é o caminho, o único caminho que leva a Deus. Você vai sim tomar sua cruz diariamente, você vai negar a si mesmo, porém isso, em vez de te causar dores, não vai te causar dores nenhum. Você vai fazer isso com bom ânimo, porque você sabe que ele disse, eu venci, e ele venceu por todos nós. A gente lê também em Mateus capítulo 11, e aí por que não tem peso? Aí justamente Mateus 11 responde isso, ó. Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11, o verso 28 e o 30. Por que a gente não sente esse peso? Está justamente de título, ó, o jugo de Jesus. Mateus capítulo 11, verso 28 até o 30. Ele diz assim, ó, vinde a mim, todos que estáis cansados